Oi, 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 oi. Eu tenho um grande segredo. Eu conheci o rei. Andava pelos caminhos sozinho quando eu o encontrei. Andava triste sozinho, triste sem direção. Jesus mudou meu caminho, minha vida, mudou meu coração. Agora não existe mais solidão. Agora não existe mais solidão. Ter conhecido o Rei foi minha salvação. Agora não existe mais solidão. Agora não existe mais solidão. Ter conhecido o Rei foi minha salvação. Ter conhecido o Rei foi minha salvação. Oi, 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 oi. Eu tenho um grande segredo. Eu conheci o Rei. Andava pelos caminhos sozinho quando eu o encontrei. Andava sempre sozinho, triste sem direção. Jesus mudou meu caminho, minha vida, mudou meu coração. Agora não existe mais solidão. Agora não existe mais solidão. Ter conhecido o Rei, Rei, foi minha salvação. Agora não existe mais solidão. Agora não existe mais solidão. Ter conhecido o Rei Jesus, foi minha salvação. Ter conhecido o Rei, Rei, foi minha salvação. Oi, 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 Boa noite, igreja, visitantes. Mais uma vez nos reunimos, não presencialmente, mas através da tecnologia. De um lado é triste, difícil, mas também queremos louvar a Deus por esta oportunidade. Hoje queremos começar nosso culto com a leitura de alguns versículos do Salmo 116, versão NVI, versículos 1 e 2, e depois 12 até 19. Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Versículo 12. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor.
Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Esse salmo tem muito para nos ensinar. Quero destacar só alguns pontos. Primeiro, crer em Deus não significa que somos livres de perigo ou dificuldades. No primeiro versículo, o salmista fala de súplica e de livramento. No versículo 8, ele fala até de livramento de morte. Segundo, temos um Deus que nos ouve, como disse ao primeiro versículo também. Nosso Deus se importa conosco, ou com as palavras do versículo 15. O Senhor vê com pesar o morte de seus fiéis. O nosso sofrimento não o deixa indiferente. Ao contrário, ele reage, ele livra, ele salva. E como nós devemos responder em meio de nossas dificuldades? Como o salmista, com súplicas, invocando o nome do Senhor, com gratidão, reconhecendo o livramento e a bondade do Senhor, não somente em particular, mas na casa do Senhor, com o povo de Deus. E é isto que queremos fazer agora. Oremos. Senhor, nosso Deus, queremos te louvar, te agradecer por toda a sua bondade conosco. O Senhor conhece todas as nossas dificuldades, os nossos medos, e os apresentamos para o Senhor, suplicando por proteção e livramento. O Senhor conhece as aflições de cada ouvinte, os problemas do nosso país, sabe da crise de saúde, as dificuldades econômicas, políticas, financeiras, emocionais, espirituais. Tenha misericórdia de nós. Usa o teu servo e a tua palavra para nos abençoar, consolar e ensinar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a você que participa conosco desse culto, não presencial, virtual, através da mídia social, aí, através da internet. E eu espero que você seja profundamente agraciado por Deus nessa noite, que Ele possa te encontrar, que você possa abrir o seu coração para tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Eu tenho certeza que o Senhor irá surpreender você nessa noite com a palavra de ânimo para o seu coração. A primeira canção que eu gostaria de cantar nessa noite, ela fala exatamente sobre isso. A vida, às vezes, se torna muito pesada, se torna dura, principalmente em tempos como esse que estamos vivendo, tempos completamente diferentes, tempos de pandemia. No entanto, essa canção diz que a gente não precisa ter cuidado, carregar esse peso sobre nós. Nós podemos entregá-lo às mãos do Senhor e Ele realmente dirigirá todas as coisas. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois só um, já seria muito para você. Canta com a gente, você aí na sua casa. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aí a gente pergunta, dá para confiar? Dá para entregar nas mãos desse Senhor e realmente confiar? Será que Ele tem todo o poder para isso? Claro que tem. Dá para confiar, sim, inteiramente. Essa canção que nós vamos cantar agora fala exatamente sobre isso. Isaías, quando ele entra no templo e ele vê o Senhor, ele percebe que a glória do Senhor enche todo o templo. Eu falei isso há pouco tempo atrás aqui, num dos cultos, e aí a gente acha que a glória do Senhor enche esse espaço religioso, mas de repente ele ouve os anjos, os serafins cantando que não. A glória do Senhor enche toda a terra, Ele tem domínio sobre todo o cosmos, Ele é o Senhor que tem poder para todas as coisas. Por isso, confie inteiramente no Senhor. O violão acho que deu uma sumida. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Vivemos dias tão maus, onde o engano e a vaidade reinam. Teu povo se perturba com esses valores. Livra-nos de negarmos nossa fé. Livra o teu povo de cair. Aviva a tua obra, ó Senhor, e faze-a conhecida, mesmo que custe a vida. Usa-me com graça, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor, e faze-a conhecida, mesmo que custe a vida. Usa-me com graça, ó Senhor. Vivemos dias tão maus, onde o engano e a vaidade reinam. Teu povo se perturba com esses valores. Livra-nos de negarmos nossa fé. Livra o teu povo de cair. Aviva tua obra, ó Senhor, e faze-a conhecida, mesmo que custe a vida. Usa-me com graça, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor, e faze-a conhecida, mesmo que custe a vida. Usa-me com graça, ó Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom estar com vocês mais nesse domingo. Como o Mike falou, quem dera a gente pudesse estar todo mundo juntos aqui, reunidos presencialmente, né, no edifício aqui da IPLN. Mas que bom que a gente está juntos num só espírito, cantando juntos, buscando ao Senhor juntos como parte do povo dele e agora reunidos em torno da palavra de Deus. Eu queria te convidar a abrir a Escritura no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 18.
Achei aqui todos os equipamentos que o CA passou para mim. Para hoje a gente conversar sobre hospitalidade. Quando eu falo em hospitalidade, eu queria desde já que você pensasse em formas de receber a graça de Deus. A gente é muito rápido em pensar em hospitalidade, muito rápido em pensar em como é que eu vou organizar a mesa, onde é que eu vou arrumar a cama, será que eu tenho um espaço confortável para receber alguém? E sim, eu queria que você pensasse nessas coisas também, mas sobretudo pensar em hospitalidade como refinar, aprofundar as formas que a gente tem de receber a graça de Deus. Antes, pontuar de onde a gente está vindo quando a gente fala disso. Nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a vida, o poder da ressurreição em nós, sobretudo alguns domingos, 2 domingos atrás, falando do Pentecostes, com a própria presença de Deus em nós. Domingo passado, o pastor Carlinhos abordou com a gente o domingo da Trindade, quando nós celebramos o Criador e a nossa responsabilidade perante a criação, comemorando também a semana, o Dia do Meio Ambiente, o Criador e a criação, e agora a gente entrou numa nova estação litúrgica, nós entramos no tempo comum ou tempo ordinário, e o tempo comum no qual nós vamos caminhar até o próximo advento, as nossas expectativas do Natal, eles têm seus desafios de crescimento, mesmo em meio a tribulações. Olha, o calendário litúrgico tem séculos e séculos e poderia ser algo mais apropriado do que a gente falar de crescimento em meio à tribulação, em meio à tribulação da situação da pandemia que a gente está vivendo, em meio aos desdobramentos políticos e as tensões que a gente tem vivendo, a gente acolher esse desafio espiritual que o tempo comum nos põe. É tempo de acolher o ensinamento da igreja e nos aprofundarmos nas verdades e nos eventos salvíficos da história de Deus. O tempo comum, ele traz esse desafio, e ele é muito usado as metáforas vegetais de crescimento, de depois de ter recebido o poder do Espírito, depois de ter celebrado a Trindade, como é que a gente vai florescer, como é que a gente vai crescer. E hoje, para falar desse tempo, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 18, e enquanto você abre, eu queria te convidar a fechar os seus olhos para que a gente possa orar e buscar a Deus juntos. Senhor Deus, é maravilhoso estar na sua presença, como nós acabamos de cantar. É maravilhoso poder te adorar e os nossos olhos anseiam pelo dia que a gente vai poder te ver face a face, te contemplar face a face, abraçar o Senhor Jesus vivo e ressurreto, Deus, nos novos céus e nova terra. Mas a gente quer ter mais do Senhor hoje, nós queremos te contemplar hoje, Deus, então nós rogamos, revela-te para nós através das Escrituras. Nós dependemos do Senhor para isso, Deus. Nós dependemos do Teu Santo Espírito, mas nós acreditamos e confessamos, Deus, que o mesmo Espírito que inspirou o texto sagrado, inspirou os autores, que preservou o texto até nós, o mesmo Espírito está agindo no nosso meio hoje, ó Deus. Então flui livremente e fala através da Escritura, Deus. Nos visita através da Tua palavra essa noite, nós te pedimos. E nos ensina a hospitalidade, ensina-nos a acolher a graça do Senhor com carinho, com zelo. Molda-nos, Deus, através da Tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Texto de Gênesis, no capítulo 18, texto que vai guiar a nossa reflexão essa noite, diz o seguinte, te convido a acompanhar na versão NVI. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Mas ele disse, meu Senhor, se eu mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Meu Senhor, se eu mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até o seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha,
amasse-a e façam os pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Então trouxe coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. E enquanto comiam, Abraão ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. É a imagem que nós temos nesse mosaico aqui, né? Esse mosaico antigo, os 3 visitantes celestiais e Abraão ali fazendo às vezes de garçom. Você pode notar até, parece uma toalhinha ali nas mãos dele, um pedaço do manto, e ele segurando uma vasilha, possivelmente com água, ali debaixo da árvore, fazendo às vezes de garçom. E aí eles perguntam a Abraão: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Ora, Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que eu sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara lhe dará um filho. Sara teve medo e por isso mentiu: eu não ri. Mas o Senhor disse: não negue, você riu. O texto avança e o trecho recortado do calendário litúrgico nos convida a olhar para o capítulo 21. Versículo 1, capítulo 21, diz o seguinte: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão lhe deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus havia ordenado no capítulo 17, quando Ismael nasceu. Estava ele com 100 anos de idade, 8 anos depois de que, ou melhor, 1 ano depois que Ismael tinha nascido, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara lhe disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje. Esse encontro curioso de Abraão com essas 3 figuras, com esses 3 anjos. Né? Você consegue imaginar isso? O que seria receber essas 3 figuras celestiais? Né? O que seria preparar, receber na sua casa? E a gente falar assim, olha, 3 enviados de Deus, 3 figuras celestiais, 3 pessoas celestiais vão estar aí para almoçar amanhã na sua casa. O que você ia preparar? Abraão, ele corre, ele prepara, né? A Sara provê aí 3 punhados da melhor farinha que tiver e faz pães. Tem gente se aventurando a fazer pão aí na pandemia, eu tenho visto alguns stories, né? O melhor pão que puder. Procura o melhor cordeiro que tiver, a melhor carne e prepara, dá para um servo preparar. E aí prepara coalhada, olha só que refeição árabe deliciosa, cordeiro, coalhada, pão. E Abraão vai e serve, porque ele quer receber essas pessoas da melhor forma possível. Eu queria conversar em 3 aspectos desse texto hoje, 3 maneiras que esse texto me convidam a refletir sobre hospitalidade. Eu queria pontuar que boa parte da minha reflexão vem da leitura do professor Hans Bosman, é sempre bom dar crédito. Esse livro aqui, A Escritura como Presença Real, quando ele vai falar, ele comenta inclusive esse texto. Eu recebi esse livro essa semana, e na hora que eu abri e vi, tinha Gênesis 18 nele, eu falei, poxa, Deus está guiando alguma coisa aqui, eu já estava inclinado para Gênesis 18, Deus está conduzindo a situação. E eu queria te convidar a olhar para 3 aspectos desse texto. O primeiro é que esse texto nos convida a acolher Jesus. E você fala assim, como assim? Isso é Gênesis 18, André. O Novo Testamento está longe pra caramba, mas esse texto nos convida a acolher Jesus. Olha para mim, acompanha o que o texto diz. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre.
Abraão ergueu os olhos, viu 3 homens. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-os até o chão. É polêmico e foi muito discutido por gente muito mais sábia do que nós na história da igreja. Quem Abraão recebeu? Agostinho, por exemplo, defendeu que ele recebeu a Trindade, as 3 figuras da Trindade ali para uma refeição. E seria maravilhoso acompanhar Agostinho e pensar nisso, né? Imagina a honra e a glória de receber as 3 pessoas da Trindade encarnadas ali para partilhar de uma refeição. Mas quando a gente avança um pouquinho mais no texto, a gente tem dificuldade em acompanhar Agostinho, porque o texto aponta para nós 3 homens. E a gente vai acompanhar outros grandes da história da igreja, Justino Marte, Calvino e outros, né? E presta atenção, ainda no capítulo 18, diz que, versículos 33, o Senhor, depois de falar com Abraão, partiu. E no 19, versículo 1, os 2 outros anjos que estavam com Abraão vão até Sodoma, onde eles já estavam olhando no versículo 18 do capítulo 18. Então, o que a gente é levado a pensar? Que o Senhor, uma das pessoas da Trindade, estava ali com Abraão, e isso já é maravilhoso de se pensar, acompanhado de 2 anjos, e eles vão visitar o seu servo Abraão. Algumas versões do texto, elas estranham, né, o fato de, será que Abraão estava consciente disso ou não? Eu acho que o texto não deixa dúvida, né? O próprio versículo 2 diz que ele ergueu os olhos, viu 3 homens em pé, e aí ele corre ao encontro deles e se prostra em adoração. Abraão tem ciência de quem está diante dele, e ele chama meu Senhor. A NVI diz no versículo 3, meu Senhor, com letra minúscula, mas para mim não faz sentido, né, diante da situação. O próprio texto está dizendo que é Deus aparecendo a Abraão, e a reação de Abraão é a de reconhecer que é Deus, meu Senhor, e ele se prostra ali. Então, quem aparece para Abraão? Jesus aparece para Abraão. Isso está de conformidade com o próprio Antigo Testamento, que às vezes apresenta para nós a aparição do anjo do Senhor, com o anjo do Senhor com letra maiúscula, esse enviado especial de Deus, esse anjo diferente dos demais, essa presença de Deus diferente das demais. Onde que você vê o anjo do Senhor? O anjo do Senhor aparece em Gênesis 22 para trazer o cordeiro para Abraão, quando Deus pede para ele sacrificar o seu filho, e Abraão mostra essa disposição de uma fidelidade obediente, sacrificar o próprio filho, e aí o anjo do Senhor aparece e intervém com um sacrifício alternativo, um sacrifício substitutivo, apontando para a própria cruz. A gente vê o anjo do Senhor em Gênesis 32, quando Jacó luta com Deus em oração, e aí ele é ferido na sua coxa, ele luta com o anjo do Senhor. A gente vê o anjo do Senhor, com letra maiúscula, no Antigo Testamento. Em Êxodo 3, ao lado da sarça ardente, aparece o anjo do Senhor. E Moisés sabe que ele precisa cobrir os olhos, que ele está diante de uma santidade que pode fulminá-lo. Que a pergunta é, como é que diante da presença poderosa de Deus, não um arbusto, mas como que Moisés não se queima? E ele não se queima porque o anjo do Senhor, a presença do Senhor, manifestando não só justiça, mas misericórdia, está presente ali. A gente vê o anjo do Senhor ainda em Daniel, no capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fogueira, né, na fornalha ardente, e Nabucodonosor olha para a fogueira e vê 4 homens dentro da fogueira, e um deles é como um filho dos deuses, o anjo do Senhor presente ali. O anjo do Senhor são essas aparições, essas pré-aparições de Jesus, manifestações, a teologia chama elas de teofanias, em que Cristo aparece antes do momento da encarnação, antes do advento, antes do nascimento virginal dele em Maria. E ele aparece em situações muito específicas, quando ele vai manifestar a sua misericórdia para com algum membro da aliança. É isso que está acontecendo aqui. No capítulo 17, a gente tem uma celebração da aliança com a instituição da circuncisão. A circuncisão é o sinal da aliança. Depois de ter cometido a falha de confiar em Deus, não confiando que Deus ia prover o resultado da sua promessa, e ter combinado ali com Sara, né, ouvido a voz de Sara, e permitindo que Abraão tivesse um filho com uma das suas servas, Agar,
Deus aparece a Abraão e fala, olha, não é assim, você pode confiar em mim. E Deus institui um sinal da aliança, a circuncisão. E depois de ter sido circuncidado seu próprio filho, circuncidado todos os homens e animais da sua casa, Abraão está vivendo em obediência na aliança. E aí ele está nessa esperativa. Ele está nessa esperativa. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre. Quando a gente lê Gênesis, a gente pode ter a sensação de que era algo quase que cotidiano. Abraão vê uma revelação especial, uma teofania de Deus, mas não era assim. Deus chama Abraão e ele sai de Ur para ir em direção a Canaã, e passam-se anos até que ele tenha um evento especial, um marco da presença de Deus de novo na sua vida. Isso acontece na circuncisão e passam-se mais anos até que ele tenha um outro encontro com Deus no carvalhal de Mamre. Mas Abraão estava na sua esperativa. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhais de Mamre. Ele ergue os olhos e ele rapidamente identifica quem está diante dele. E ele corre para acolher o Senhor. Abraão não tinha consciência, não tinha o discernimento teológico que a gente tem com a revelação que vai aumentando cada vez mais ao longo do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento, de que ele está diante de Jesus. Ele não tem essa formulação da Trindade que nós temos, essa compreensão de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, mas diante do ser que está diante dele, diante daquele homem, ele chama ele de Senhor, ele se curva, ele adora. Ele tem essa expectativa de contemplar e ele se curva ali e se adora. Às vezes a gente tem uma tensão, né, na nossa espiritualidade. Eu procurei ali uma imagem no Google, falei, espiritualidade, vamos ver o que aparece. Aí aparece um monte de pedrinha empilhada. Aí aparece vela, aí aparece uma fumacinha de incenso subindo assim. A gente tem uma tensão que parece que espiritualidade está longe das demandas do dia a dia. Como se a gente estivesse vivendo, a gente separasse um tempo diferente em que a gente entra num outro lugar e a gente fala de espiritualidade, como se espiritualidade não tivesse a ver com o que está nos jornais, com as demandas por justiça, com o caos que às vezes está aí fora, nas tensões diferentes. Ou como se espiritualidade não tivesse a ver com o trabalho, com aquilo que a gente faz no dia a dia, com preencher planilha, ou com preencher, ou com limpar a casa, ou com lavar a louça. O que tem? E esse texto, essa perspectiva sobre hospitalidade, esse desafio de uma esperativa, ele vem desafiar as nossas compreensões sobre isso. Esse era um dia como qualquer outro para Abraão, um dia comum como outros. Mas quando ele vê o Senhor, ele reconhece, ele está numa esperativa. Ele tem essa expectativa de que Deus pode falar com ele. A gente celebrou Pentecostes, a gente celebrou a Trindade, a gente lembrou de textos como não apagueis o Espírito. Abraão tem essa expectativa, esse espírito atento, esse espírito em vigia, do qual Jesus fala em várias das suas parábolas. Ele quer estar atento, estar sensível ao mover de Deus nas situações. Ele quer responder prontamente, ele quer correr na direção da voz de Deus, da presença de Deus quando ela se manifestar. E como que ele acolhe Jesus? O texto avança e ele fala, meu Senhor, depois de correr ao encontro, meu Senhor, se eu mereço o seu favor, não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. E aí ele pega a melhor farinha para fazer pães, o melhor novilho, ele pega tudo que ele tem de rico e que pode dar conforto, que pode honrar aquele momento, coalhada, leite, o novilho, e ele o serve, ele fica em pé ali, atento, debaixo da árvore, com o espírito servo. Ele oferece o melhor para o Senhor, o melhor para o anjo do Senhor, o melhor para Jesus. Em Gênesis 4, a gente tem essa perspectiva, né? Quando Caim e Abel vão oferecer os seus sacrifícios, o sacrifício de Abel é aceito porque ele tira das primícias do seu rebanho. Ele quer oferecer o melhor para o Senhor. O rei Davi fala mais ou menos da mesma coisa. Em 1 Reis, no capítulo 24, o rei Davi fala quando ele quer adquirir um campo, o campo onde o anjo do Senhor apareceu para executar juízo contra Davi, porque ele queria contar o poder do censo, ver quão poderoso ele era. Ele quer comprar aquele campo e quando ele vai negociar o campo e explica para que ele quer, o dono do campo diz assim, meu senhor, fique com ele de presente para você. E Davi fala assim, como é que eu ousaria adorar o meu Deus sem dar algo valioso?
Como é que eu ousaria adorar o meu Deus sem dar o melhor de mim? Sem algo que me custasse algo pessoal? Essa linguagem de ser um sacrifício vivo que o Novo Testamento traz para nós está ecoando todas essas ideias do Antigo Testamento. Será que a gente tem oferecido o nosso melhor diante de Jesus? Será que diante da presença de Jesus a gente dedica o nosso melhor? Será que quando a gente está juntado em comunidade para buscar e para servir o nosso Deus, a gente oferece o nosso melhor? Esse texto está nos desafiando a oferecer o nosso melhor para Deus, a oferecer o nosso melhor diante de Jesus. Mas quando que a gente encontra Jesus hoje? E de uma forma muito específica, é importante a gente pontuar que a gente encontra Cristo nas Escrituras. As Escrituras são a presença real de Deus para nós. Olha para esse pequeno desenho, esse diagrama. Esse pequeno diagrama fala do Logos de Deus. Aquilo que João 1 vai dizer que é a palavra de Deus, o verbo de Deus, o princípio de coerência de toda a realidade que se encarnou em Jesus Cristo, o Logos encarnado. O verbo se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é o verbo encarnado, o Logos encarnado. A revelação das Escrituras são o Logos revelado. A mesma palavra que se encarnou em Jesus Cristo, o mesmo princípio, a mesma pessoa que se encarnou a Jesus Cristo é revelada para nós através das Escrituras. Pegue, por exemplo, Hebreus 1, versículos 1 a 3. Vai dizer que Deus falou por muitas vezes e por diversas formas através dos profetas. E por último, ele falou por meio do seu próprio Filho. E 1 Pedro 1, no versículo 9, vai dizer que os profetas falavam pelo Espírito de Cristo que neles estavam. Então não há distinção entre o Cristo encarnado e o Cristo revelado nas Escrituras. As Escrituras são presença real do mesmo Cristo para nós, inspiradas pelo o mesmo Espírito que concebeu a segunda pessoa da Trindade no ventre de Maria, que ressuscitou Jesus dos mortos, que ele compartilha a vida da ressurreição comigo e com você. O mesmo Espírito está revelado para nós nas Escrituras. O mesmo Espírito que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. O Logos encarnado é o Logos revelado, que é o Logos criador. Daí toda a nossa responsabilidade ambiental, como a gente conversou na semana passada também. Agora, essa percepção de que quando eu abro a Bíblia, eu estou diante da presença de Deus, não que essa edição aqui, com essa capa, não que isso aqui seja sagrado ou não possa ser dobrado ou manuseado, não, mas que as palavras, o conteúdo que está aqui é sagrado e fala comigo como a presença do próprio Cristo, me leva à pergunta de que valor que você tem dado para as Escrituras. Elas têm sido essa presença real de Cristo, de Jesus para você? A mesma expectativa que você teria se eu falasse para você que amanhã Jesus e 2 anjos iriam para a sua casa. O melhor que você ia tentar fazer de arrumação da casa, de preparar um prato gostoso, de criar a atmosfera mais propícia possível para honrar o tempo com Jesus na sua casa. Você tem uma expectativa da mesma intensidade quando eu falo de que você poderia abrir a sua Bíblia amanhã e ter um tempo com Jesus? Porque a gente está falando da mesma qualidade da presença. Uma presença real de Cristo através das Escrituras. As Escrituras têm tido esse valor para você, você tem dado voz às Escrituras. Eu queria comentar uma certeza, uma confirmação, uma reconfirmação que eu tive assim, de uma maneira muito sensível essa semana. E talvez você fale assim, não tem nada de tão místico nisso, não tem nenhuma fumaça especial, nenhuma luz diferente. Mas para mim ficou muito claro que Deus está guiando a nossa igreja. O que aconteceu na semana passada? O Carlinhos, ele pregou no domingo à noite em 2 textos, no Salmo 8 e em Gênesis 1. Falando principalmente sobre a humanidade, sobre a criação, sobre o Deus Criador e a nossa responsabilidade para com a criação. Ora, a gente tem pregado seguindo o calendário litúrgico, A gente tem acompanhado os textos, alguns de vocês acompanham o lecionário. Esse texto estava lá há muito tempo.
O ciclo do calendário, ele vai de 3 em 3 anos. Não foi o Carlinhos que escolheu aquele texto para estar ali aquele domingo. Dentre os textos disponíveis, ele escolheu. Mas ele estava separado ali no calendário litúrgico. Se você segue o lecionário, ele estava impresso muito antes. Muito antes de se ter estabelecido o dia do meio ambiente naquela sexta-feira, esse texto estaria projetado para o calendário litúrgico de 2020. E na EBD, a gente visitou os mesmos textos na nossa sala, Salmo 8 e Gênesis 1. E não porque eu escolhi, porque no ciclo anterior da EBD, com a primeira turma, a gente teve aquela aula e, coincidentemente, era o texto daquele domingo. E a gente abordou ele, eu não sabia que o Carlinhos ia pregar sobre ele, ele não sabia que eu tinha usado ele de manhã. E estava lá, eu comentei para o pessoal que estava no chat, olha só que ressonância, olha só como Deus está confirmando para a gente 2 textos, gente, no mesmo domingo, sem combinar. Por quê? Porque não importa as minhas escolhas, não importa a escolha do Carlinhos, muito mais elevado do que isso, Deus está guiando a nossa igreja. Se você segue o lecionário, se você tem acompanhado esse recurso, o salmo que governou a reflexão de segunda, quarta e sexta dessa semana foi o Salmo 29, eu trouxe ele para você. Olha o que o Salmo 29 repetiu 3 dias essa semana, várias e várias vezes. Atribuam ao Senhor seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Porque a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, ela é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o seu exército. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. A voz do Senhor é poderosa para fazer tudo isso. Na história bíblica, na narrativa, a voz do Senhor põe ordem no caos do mundo. A voz do Senhor que fala conosco nas Escrituras, as palavras do Senhor que encarnaram em Jesus Cristo, as palavras de Jesus que na linguagem de Hebreus 1, versículo 3, continuam sustentando todas as coisas. A voz do Senhor tem nos guiado. A voz do Senhor fala através das Escrituras. A voz do Senhor tem falado pessoalmente conosco, como IPLN, como família, e pessoalmente com cada um de nós, enquanto pessoa. Agora, nós temos dado ouvido à voz do Senhor? Que valor que você tem dado para a Escritura, meu irmão, minha irmã? Que valor que você tem acolhido? Como você tem trabalhado a sua hospitalidade, a presença de Deus revelado por meio das Escrituras? Um dos conceitos que os teólogos usam para falar da presença de Deus no nosso meio é o conceito de acomodação. Deus nunca se revela como Ele é, porque isso seria muito além das nossas capacidades. Deus sempre se revela para nós se acomodando à nossa realidade. Foi isso que Ele fez com Abraão. Era um meio-dia de um dia qualquer, e Abraão estava na frente da sua tenda, ali junto dos carvalhais de Mamre, e o Senhor apareceu para ele como um ser humano. Deus é muito maior do que um corpo humano poderia conter, mas Deus se acomoda. É como quando a gente se agacha e conversa na linguagem de uma criança, a gente se acomoda à realidade dela. Deus faz isso conosco, Deus fez isso com Abraão, Deus faz isso conosco em Jesus. Ele se esvazia da sua própria glória, ele se acomoda à forma de servo. Ele faz isso nas Escrituras, ele usa a linguagem humana. Ele usa os contextos dos povos da época para falar com eles e para continuar falando conosco. Deus se acomoda porque Ele está nos guiando. Assim como um pai se ajoelha, uma mãe se ajoelha para falar com seu filho, no nível do filho, Deus faz isso conosco, porque Ele quer nos ensinar, Ele está nos guiando. A gente tem sido hospitaleiro, a gente tem sido acolhedor à voz de Deus. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Ele continua guiando a igreja. Mas esse texto me convida também, à luz desse convite para a gente acolher Jesus e acolher o Cristo revelado nas Escrituras. Ele me faz pensar no Novo Testamento e me desafia a acolher os pequeninos de Deus. Olha, por exemplo, para Hebreus 13, versículos 1 e 2. Seja constante o amor fraternal de vocês, não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos.
Muitos comentaristas dizem que o autor de Hebreus aqui está fazendo uma referência direta a esse texto de Gênesis 18 e depois Gênesis 19, quando os anjos vão visitar Ló. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. A gente poderia também citar Mateus, capítulo 25, quando Jesus conta uma parábola, e no meio dessa parábola ele diz que então os justos lhes responderão: Senhor, quando que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos como um estrangeiro e te acolhemos, fomos hospitaleiros, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E aí o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a qualquer um destes pequeninos, a qualquer um destes meus menores irmãos, a mim vocês fizeram. Esse texto me convida a refletir, me desafia, me constrange com a pergunta: que valor que eu tenho dado às pessoas? Será que eu sirvo a elas como eu serviria ao próprio Cristo? Como é que a ideia de receber Jesus na sua própria casa te contagia? Ela te deixa empolgado? Você se sentiria honrado? Jesus diz que quando você serve alguém com essa mesma disposição, ou quando você serve alguém considerando essa pessoa a imagem e semelhança de Deus, portadora da mesma honra e da mesma glória que Deus conferiu a Adão, que Deus conferiu a você, que conferiu a mim, você tem que estar servindo ao próprio Jesus. Ainda que seja um pequenino, ainda que seja um estrangeiro, ainda que seja uma criança, como Jesus vai colocar em Mateus 18, por diversas vezes Jesus afirma: a gente está servindo ao próprio Jesus. Que valor que você tem dado às pessoas? A gente está num tempo de pandemia, a gente está num tempo em que muitos estão passando necessidade. Isso tem tornado seu coração generoso, tornado seu coração sensível às necessidades dos outros? Que valor que você tem dado a eles? Cristo te convida a enxergar essas situações em que você pode servir, em que você pode doar, em que você pode dar comida a alguém que tem necessidade, dar roupa àquele que precisa, colaborar com o aluguel de quem está precisando. Deus te convida a fazer essas coisas como se você estivesse servindo a Ele mesmo. É isso que a parábola de Mateus 25 nos ensina. É exatamente assim que Jesus aplica o ensino dela, o próprio Cristo. E isso nos convida também para um equilíbrio delicado, né? Porque é claro que vai ter sempre pessoas ao nosso redor, pessoas que precisam da nossa ajuda. E a gente poderia ser tomado desse sentimento, né? De, meu Deus, então eu vou ficar constantemente servindo a todos e nunca vou parar e vou ficar freneticamente até me desgastar, assim. E eu queria te convidar a perceber esse equilíbrio delicado no capítulo 10 de Lucas. A gente não precisa abrir, são dois textos muito conhecidos. No capítulo 10, a gente tem Jesus conversando com o mestre da lei e ele conta a parábola do bom samaritano, a parábola que recebeu esse título de o bom samaritano. E o diálogo de Jesus com o mestre ali é respondendo a pergunta: quem é meu próximo? Jesus conta a parábola que nós chamamos de a parábola do bom samaritano para ensinar para aquele mestre da lei que o próximo é todo e qualquer necessitado que ele encontrar pelo caminho. O samaritano foi o próximo daquele homem que tinha sido violentado e agredido ali do caminho, né, descendo a estrada para Jericó. E a gente ouve aquilo com o desafio de amar o próximo como a nós mesmos e a gente pode surtar, né? Bom, então enquanto estiver necessitados no mundo, a gente não pode parar nunca mais, porque a gente tem que amar eles como a nós mesmos. E aí logo em seguida que a gente pode estar sendo tentado a entrar nesse frenesi, num ativismo que não para nunca, a gente tem o texto, Lucas coloca sagazmente o texto de Jesus na casa de Maria e Marta. Quando Marta está freneticamente querendo atender toda e qualquer necessidade possível e Maria se senta aos pés de Jesus. E aí Marta questiona Jesus: mestre, o Senhor vai permitir que Maria fique aí sentada? E aí Jesus fala assim: Marta, Marta, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e isso não vai ser tirado. Lembra desse equilíbrio delicado que eu falei? Lembra de quando eu disse no início da mensagem que parece que existe uma tensão entre a espiritualidade e as demandas do mundo e aquilo que a gente faz no trabalho? Essa é uma falsa tensão.
Porque se a gente quiser aprender a amar as outras pessoas, se a gente quiser se importar com a justiça do mundo, se a gente quiser buscar a paz da cidade, da condição de exílio e de queda e de pecado da nossa sociedade ao redor, a gente vai precisar estar conectado à fonte de amor, à fonte de justiça, à fonte de paz. A gente vai precisar escolher a boa parte para que a gente esteja vinculado à fonte de vida, à fonte de amor, à fonte de justiça e paz. Ou a gente vai se desequilibrar, ou a gente vai tropeçar nas nossas buscas e as coisas vão se tornar um fim nelas mesmas, e a gente vai fazer uma noção humana de justiça e não estar preocupado com a justiça de Deus. A gente vai perder a linha, a gente vai se desequilibrar. Lucas 10 fala desse equilíbrio. Lucas 10 fala desse equilíbrio entre acolher a palavra de Deus e acolher a presença de Deus, e acolher a dor e o sofrimento do mundo, e acolher as necessidades do mundo ao nosso redor. A gente precisa estar aberto ao acolhimento, a gente precisa tratar a espiritualidade. E a gente precisa entender que assim como Jesus dedicava tempo para sair, para orar, dedicava tempo para celebrar as Escrituras e cantar com os discípulos e orar com os discípulos, era por estar tão próximo de Deus que ele se dispunha a estar tão próximo dos homens. A gente precisa dizer não para qualquer espiritualidade que negue esse equilíbrio delicado. Gente que queira fugir para as montanhas e estar sempre só com Deus, numa espiritualidade quase que das nuvens. Ou gente que quiser ter uma espiritualidade que só tem a ver com esse mundo e perde de vista a contemplação, perde de vista a expectativa de ver o próprio Cristo. A gente não pode perder essa expectativa que Abraão tinha. A gente não pode perder a vontade de que Cristo se revele para nós de maneiras diferentes por meio das Escrituras ou por meio do que Ele quiser. E a gente não pode perder a responsabilidade que a gente tem diante do mundo. É um equilíbrio delicado, mas é o equilíbrio pelo qual o Espírito nos capacita e a Escritura nos convida. E por último, o texto de hoje me convida a prestar atenção num alerta. Um alerta que diz respeito ao tamanho do meu ego. E a gente pode perceber esse alerta no texto de Gênesis 21. Ele diz assim: Abraão estava com 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso. Todos os que souberem disso rirão comigo. Aqui está rolando um jogo de palavras, porque o sentido da palavra Isaque tem a ver com alegria, com riso. Sara diz: eu estou cheia de Isaque, todos os que souberem disso, Isaque comigo. Eles se alegrarão, eles rirão. E aí Sara acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? E ela completa: contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Como é que é, Sara? Como é que é? Depois de ter vislumbrado tudo que o Senhor fez, depois de ter se enchido da alegria de tudo que o Senhor fez por você, Sara, você encerra, você conclui esse raciocínio falando: eu lhe dei um filho em sua velhice? Ah, não, Sara. Cuidado com o tamanho do ego. A Bíblia fala disso constantemente para nós. Olha o que Sara faz logo em seguida. Se a gente continuasse a leitura do versículo 8, a gente vai ver que Sara se incomoda profundamente, porque o filho que Abraão teve com a serva de Sara, com Agar, ele está rindo de Isaque. E Sara fica profundamente incomodada e expulsa Agar e Ismael do acampamento de Abraão. Ela fica tomada pelo próprio ego, tomada com a importância que ela dá ao próprio filho, de forma que ela não se importa mais com a serva que ela sugeriu a Abraão que tivesse um filho, com o filho que ela insistiu que Abraão tivesse com a serva. Sara permite que o ego dela cresça tanto e a importância de Isaque para ela cresça de tal ponto que ela fecha espaço para qualquer tipo de hospitalidade. Ela expulsa Agar e Ismael. A Bíblia nos alerta constantemente para a gente ter cuidado com o nosso próprio ego. Olha o que Deuteronômio 8 diz, versículos 10 a versículos 18. Fala assim: depois que vocês tiverem entrado na terra de Israel, depois que vocês tiverem comido até ficar satisfeito, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos que hoje lhe ordeno.
Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da sua escravidão. E aí no versículo 17 fala assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força das minhas mãos ajuntaram para mim essa riqueza. Lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. O que aconteceu com Sara foi exatamente o alerta que Moisés faz ao povo de Israel aqui. Depois de ter contemplado a bênção, depois de sim ter louvado ao Senhor porque tinha dado um filho, assim como Israel sim louvou ao Senhor por ter ganhado a terra como presente. Depois de tudo isso, depois de ter exaltado, passaram-se alguns momentos e ela virou e falou: contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. E a partir dessa afirmação, o ego cresceu tanto que não tinha mais espaço para Agar, não tinha mais espaço para Ismael. Cuidado com o tamanho do ego. Se tem algo que pode tirar o nosso espaço para a hospitalidade, somos nós mesmos. É a tendência do nosso próprio coração a querer se vangloriar nele mesmo. De olhar para a nossa própria história, de olhar para aquilo que a gente tem, de olhar para as bênçãos que Deus tem nos dado nas situações mais diversas e falar: eu conquistei, eu fiz, é meu. O pecado original tem muito a ver com isso, com afirmar a si mesmo, falar: eu tenho domínio do que é bom e do que é mal para mim. Eu dei um filho, eu conquistei a terra, eu conquistei o filho. Cuidado com o tamanho do ego. Esse texto me convidou a olhar para a hospitalidade, eu espero que tenha convidado a você também. Convidado a olhar a você perceber o desafio de acolher Jesus, inclusive nas oportunidades que Ele te dá por meio das Escrituras, ao desafio de acolher os pequeninos de Deus, porque quando nós os acolhemos, nós estamos acolhendo ao próprio Cristo, e a tomar cuidado com esse alerta, com o tamanho do meu ego. Como é que você tem recebido a Jesus? Você tem olhado para as Escrituras com essa abertura, tendo consciência do seu pecado e buscado cada vez mais graça? Você tem olhado para os pequeninos, seres humanos, homens e mulheres, à imagem e semelhança de Deus, que estão passando por necessidade, poderiam ser alvo do seu cuidado, como oportunidade de você acolher ao próprio Cristo? Ou você tem dado voz ao tamanho do seu ego? Você tem falado: não, eu alguma coisa. E essas alguma coisa tem tomado o espaço que a Escritura deveria ter no seu coração, que o relacionamento com Deus deveria ter no seu coração, de forma que preenchesse tanto o seu coração que você não ia ter outra opção senão transbordar isso em generosidade para outros, abrir o seu coração para acolher a outros. Eu espero que essa palavra tenha falado nessa direção ao seu coração. Eu queria te convidar a fechar os olhos, para que a gente buscasse arrependimento de Deus e mais da presença dEle nesse momento. Senhor Deus, o Senhor está presente aqui e agora, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto aquilo que a gente fala e o Senhor pode ouvir. O Senhor está presente aqui agora. Como o Senhor esteve presente com aqueles discípulos no caminho de Emaús. E ao expor a sua palavra, as Escrituras queimaram no coração, porque o pecado não permitia eles perceberem que o Senhor estava ali ao lado deles. Faz arder o nosso coração, Deus. Faz arder o nosso coração com a tua presença. Nós confessamos que o Senhor fala pessoalmente conosco através das Escrituras. Renova no nosso coração a certeza que o Senhor está nos guiando através da tua palavra. Renova no nosso coração a certeza que o Senhor está guiando a IPLN, que o Senhor está guiando a cada irmão, a cada irmã que o Senhor tem nos dado aqui na comunidade. Deus, nos dá a santa expectativa do que o Senhor vai nos falar a cada dia, quando a gente conseguir, Deus, sentar e abrir as Escrituras para pensar nela. Se as semanas têm sido extremamente corridas, Deus, usa esse tempo, usa o tempo do domingo como um marco profundo da sua presença. Confirma a cada irmão e a cada irmã que está com a gente hoje, que está ouvindo essa palavra, que o Senhor está com ele. E renova, Deus, a tua presença, o teu amor, a tua paz. E que isso seja um convite para essa pessoa a abrir mão dessas afirmações do eu
e está disposto a transbordar do teu amor, da tua paz, da tua generosidade para com outros, Deus. Nos visita essa noite e abre o nosso coração ao Senhor e ao próximo. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. Celeste, pleno poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e vales, sol, lua, estrelas nos céus a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno poder, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E louvor e trouxe esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Boa noite, gente. Mesmo com o decreto do governo do DF que autoriza a realização de atividades presenciais, o Conselho da Igreja decidiu que é melhor, por hora, continuarmos com os cultos online para evitar aglomerações.
mas desde o início dessa semana, a secretaria e o gabinete pastoral começaram a ficar abertos para atendimento presencial com agendamento prévio. Neste primeiro momento, a igreja fica aberta das 9 da manhã até às 12h30. Nessa terça-feira, nós teremos mais um culto, às 7h30 da noite, pelo aplicativo Zoom. Quem trará ao estudo dessa vez é o nosso missionário Samuel. E na sexta, às 7 horas da manhã, você está mais que convidado para participar da reunião de oração. A IPLN continua arrecadando dinheiro para o Fundo de Ação Social da Igreja. Por meio dele, nós temos distribuído cestas básicas para famílias e organizações filantrópicas durante esse período da pandemia. Se você quiser fazer alguma doação, entre em contato com algum dos nossos diáconos. Para receber estes e outros avisos durante a semana, a igreja criou um grupo de WhatsApp chamado IPLN Avisos. Relaxa, a Yolanda não fica mandando mensagens motivacionais de bom dia no grupo. Pode entrar tranquilo, basta falar com o pastor Carlinhos ou com a Tati Guedes. E também não se esqueça de fazer a transferência dos seus dízimos e das ofertas. Boa noite e boa semana. Você pega no pé do Cezinha, Yolanda, quando as reuniões voltarem, você dá o troco, tá bom? Gente, a gente vai orar despedindo, buscando a Deus e pedindo a bênção dele, mas você que também está com saudade de todo mundo, o CA pediu para que eu convidasse todo mundo a prestar atenção na performance dele na próxima música, na música que o pessoal vai cantar. Se você está com muita saudade das nossas reuniões, vai ser muito legal, porque tem muita gente participando. A gente está feliz em poder diminuir a saudade nesse tempo. Vamos buscar a Deus em oração e depois fica acompanhando. Eu espero o seu comentário aqui no YouTube. Senhor Deus, te louvamos. Te louvamos porque temos o carinho de poder chamar o Senhor de Pai. O Senhor nos torna teus filhos e filhas. Temos o carinho de conviver com irmãos e irmãs. O Senhor tem dado para a gente uma comunidade leve aqui. Uma comunidade em que a gente brinca uns com os outros, em que a gente aprende a chorar com o sofrimento do outro e a se alegrar com as brincadeiras e as alegrias do outro, Deus. Muito obrigado, Deus. O Senhor tem nos dado a Tua presença, o Senhor tem nos dado a Tua palavra. Continua, Pai, nesse processo. Que a gente seja como profetas, como a gente conversou outro dia. Homens e mulheres encharcados, Deus, do Teu caráter, da Tua palavra, da Tua mensagem, da Teu amor, Tua paz e a Tua justiça. Alguns de nós estão lidando mal com esse tempo, têm lidado com crise de ansiedade, têm lidado com depressão. Visita-os, Deus, que a Tua palavra e a Tua presença sejam conforto, sejam curas, sejam transformações. Alguns de nós têm sofrido, Deus, e com as finanças, com a situação de emprego, com as vendas, com as possibilidades de trabalho. Visita-os, ó Deus. Abre oportunidades, levanta a Tua comunidade, levanta a mim, levanta cada irmão, cada irmã, que a gente se importe, ó Deus, que a gente divida o pão, que o pão de fato seja nosso. E nos acompanha, Senhor. Nos acompanha durante a semana. Como Abraão esteve atento à presença do Senhor ao meio-dia surgindo, nos permita ter essa espera ativa. Nos visita, Deus, essa semana e nos permita testemunhar. Confirma essa palavra no meu coração, no coração dos meus irmãos e irmãs. Que a gente possa perceber e ter essa convicção de que o Senhor está nos guiando. E agora, Deus, nos abençoa com a Tua graça especial, com o amor do Filho e com a consolação do Espírito Santo. Ajuda-nos a estar sensíveis ao direcionamento do Senhor até o momento que o Senhor volte. E volta logo, ó Deus, nós te rogamos. No nome de Jesus. Amém. Uma boa semana. Deus te abençoe. Fique com o Cacule.